Seja bem-vindo ao canal História com Música, o canal de ensino de história que mais cresce no YouTube. Eu sou o professor Adriano Vieira e esse aqui é o quadro Ensinando com Paródia. Antes de começar, deixa eu explicar rapidinho em que consiste esse quadro. Na verdade, é uma análise do vídeo de quarta-feira. Aqui o canal quarta-feira coloca uma paródia de história, uma paródia sobre algum conteúdo histórico. E hoje, na sexta-feira, a gente está inaugurando um quadro onde eu explico linha por linha, passo por passo, etapa por etapa, o que eu quis dizer com aquela paródia. Então vai ser uma aula musicalizada em cima da paródia de quarta-feira e começando hoje pela paródia sobre o ciclo do ouro no Brasil. E se você não viu a paródia de quarta-feira, vou deixar aqui no card, clica aqui, vai lá e assiste e volta aqui para a gente poder se falar. Antes de começar, eu vou lembrar vocês que a música que eu usei, vou mostrar que a música que eu usei como base para a paródia sobre o ciclo do ouro de quarta-feira, que eu já deixei no card, que se você não assistiu, corre lá para assistir, é um clássico. Olha aqui, Gloria Gaynor, Ailson vai, musicaço, muitas vezes ridicularizado no Brasil, mas um clássico da disco music que merece até você ouvir ela toda aí no YouTube, facinho. Bora explicar a paródia em cima dessa música. E na primeira frase da paródia eu cantei: em Portugal eu sei, a crise era voraz, encontrar ouro no Brasil, isso vai ser demais. O que eu quis nessa frase, que eu vou reproduzir aqui agora? Em Portugal eu sei, a crise era voraz, encontrar ouro no Brasil, isso vai ser demais. Nesse ponto, eu tô, antes de mais nada, tentando lembrar você ou explicar a você que o objetivo de Portugal no Brasil desde sempre foi a descoberta do ouro, mas não foi assim tão fácil ou tão imediatamente que os portugueses conseguiram isso aqui. Diferentemente dos espanhóis que, ao pisarem na América e conquistarem os territórios aqui na chamada América Espanhola, rapidamente tiveram contato com os metais preciosos, Portugal se viu obrigado durante muito tempo a se virar ou lucrar economicamente com o que era possível no Brasil. Então você lembra que teve uma era do pau-brasil, depois a gente passou pela época da cana-de-açúcar, o ciclo do açúcar lá no Nordeste colonial, e os portugueses demoraram séculos para descobrir o ouro no Brasil. E nesse momento em que os portugueses descobrem que o ouro é descoberto aqui no Brasil, os portugueses, especialmente a coroa portuguesa, passavam por uma crise econômica bastante voraz. Então, por isso eu coloquei, em Portugal eu sei, a crise era voraz. Essa crise se devia especialmente a dois fatores: o declínio do negócio da cana-de-açúcar no Nordeste colonial, uma competição europeia que começa a se acirrar e derruba os preços do produto português, e também administrações desastrosas do governo português. Então, o complemento é: achar ouro no Brasil, isso vai ser demais. Encontrar ouro no Brasil, isso vai ser demais, porque os portugueses viam no achamento do ouro no Brasil uma saída para a sua crise econômica latente e voraz, como eu cantei. Em Portugal eu sei, a crise era voraz, encontrar ouro no Brasil, isso vai ser demais. A segunda parte da paródia eu dedico a descrever quais foram as regiões em que o ouro foi encontrado no Brasil, e é por isso que eu cantei: tem muito ouro em Mato Grosso e em Goiás tem muito mais, além de em Minas, além de em Minas Gerais. Olha como é que ficou. Tem muito ouro em Mato Grosso e em Goiás tem muito mais, além de em Minas, além de em Minas Gerais. São essas três regiões, basicamente, em que o ouro é descoberto. Os bandeirantes avançam para o interior ou para o centro do Brasil, e em Mato Grosso, Goiás e especialmente em Minas Gerais, o ouro é abundante, e são nessas regiões que o desenvolvimento ourífero vai se produzir em maior escala ou com maior eficiência. Então essa frase da paródia é para destacar e colocar na sua cabecinha quais foram os locais em que o ouro foi encontrado no Brasil durante o ciclo do ouro. Partindo para a próxima parte da paródia, eu cantei: se o povo vem, tudo é aqui, ideias do iluminismo começam a discutir. Então nessa parte eu estou me referindo a duas coisas: o crescimento populacional que as regiões onde o ouro foi descoberto passou, né? As regiões de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás começam a receber todo tipo de pessoa do Brasil e até de fora, todo mundo meio que com aquele objetivo aventureiro, empreendedor, de chegar nessas regiões onde o ouro recém-encontrado poderia para eles significar a descoberta de uma riqueza. Então todo mundo vem com aquele objetivo de fazer fortuna aqui.
Então, o crescimento populacional em Minas, o crescimento populacional em Goiás e em Mato Grosso, as regiões onde o ouro foi encontrado, ele é explosivo, o que é um problema demográfico importante de ser discutido, já que essas regiões não estavam preparadas para receber essa massa de pessoas. E quando eu falo das ideias do iluminismo que começam a ser discutidas aqui, eu falo do outro crescimento que essas regiões vão ter. Além do crescimento populacional, a gente vai perceber um desenvolvimento intelectual nessas regiões, especialmente de estudantes dessas regiões que iam para a Europa, especialmente para a França, estudavam lá direito, medicina, e ao voltarem para o Brasil, voltavam meio que contaminados com as ideias do iluminismo, as ideias progressistas de liberdade, igualdade e fraternidade, e aqui dentro começavam a discutir esses temas, o que daqui a pouco vai ser levado em conta quando a paródia tocar na Inconfidência Mineira, que é um movimento separatista da região de Minas Gerais, que é fortemente influenciado por essas ideias iluministas que começam a ser discutidas aqui no Brasil. O povo vem, tudo é aqui, ideias do iluminismo começam a discutir. É assim que a paródia te ensinou. Na próxima parte da paródia eu cantei a seguinte frase: capital muda para o Rio, não é mais em Salvador. A exploração vem com quinto e a derrama é um suplício. Estou falando aqui de mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, a capital do Brasil, que era Salvador. Só fazia sentido ser naquela região geográfica, enquanto o açúcar que era produzido no Nordeste era a nossa principal atividade econômica. Então, na medida em que o ouro é descoberto nessa região mais central do Brasil, é óbvio que a coroa portuguesa e a administração portuguesa devia se aproximar mais desse novo epicentro econômico do Brasil. Então, a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro é uma tentativa portuguesa de se manter mais próxima administrativamente das regiões onde o ouro foi descoberto. Então, é por isso que eu cantei que a capital muda para o Rio de Janeiro, não é mais em Salvador. E depois eu falo que a exploração vem com o quinto e a derrama é um suplício. A exploração vem com o quinto, que era um imposto cobrado nas casas de fundição. Então você ia para a mina para você poder andar livremente com o ouro que você descobriu nas minas, você tinha que receber um selo. Então esse ouro ele era derretido nas casas de fundição e transformado em barras que recebiam selo. E ao transformar essas barras, esse ouro em barras e selar como aprovação do governo, com um carimbo real para que você possa provar que esse ouro é legítimo e já sim contabilizado no imposto da coroa portuguesa, você devia pagar 20% de imposto, um quinto daquele ouro. Então, se você tinha 1 quilo, um quinto desse quilo de ouro ficava para a coroa portuguesa nas casas de fundição. Percebam, um imposto extremamente abusivo e que vai ser um dos motivos que faz com que o povo se revolte em Minas Gerais contra o governo. O outro é a derrama é um suplício. A derrama é uma quantia de ouro que sempre que os portugueses entendiam que não haviam lucrado o suficiente com o ouro naquele ano, era exigido de cada região produtora de ouro uma quantia fixa de repasse de ouro a título de imposto para os portugueses, o que fazia com que a população produtora de ouro se revoltasse com esse imposto pesado. Em outras palavras, cada região que explorava ouro era obrigada a pagar anualmente uma quantidade fixa de ouro à coroa portuguesa. Associado ao quinto, 20% da produção aurífera que já era enviada para Portugal, esse imposto acaba gerando uma revolta ainda maior e um sentimento ainda mais voraz de necessidade de ruptura com os portugueses, o que vai potencializar a Inconfidência Mineira, que chega na próxima parte da paródia pra gente. Na próxima parte eu cantei: "Ô Senhor Rei, me revelar eu vou, Inconfidência é mineira e a liberdade vai propor. A elite que organize a exploração é o motor. Vamos que vamos, que essa luta é brazuca." Nessa parte eu estou me referindo exatamente ao sentimento de insatisfação dos produtores de ouro, da sociedade mineradora, que vai se rebelar contra a coroa portuguesa, especialmente pelos impostos altíssimos que são deles cobrados. Então, quinto, a derrama, todo esse sistema de exploração sobre a produção do ouro em Minas Gerais, associadas às ideias iluministas que a gente viu lá em cima na paródia, acabam gerando nas regiões produtoras de ouro, especialmente em Minas Gerais, e aqui eu estou falando especificamente de Minas Gerais, um sentimento separatista, um sentimento de necessidade de ruptura com Portugal. Esse movimento vai dar origem à famosa Inconfidência Mineira, que é um movimento separatista da região de Minas Gerais, que é organizado pela elite de Minas Gerais e que tem como motor de organização exatamente essa exploração sofrida e que vai tentar de alguma forma dar um basta ou
romper politicamente com Portugal, uma tentativa de independência, uma ideia de liberdade gerada pelas ideias iluministas que infiltraram o interior de Minas Gerais e especialmente pela exploração pesada que Portugal fazia em relação à produção de ouro na região. A próxima parte eu discuto como que a Inconfidência Mineira acabou tendo ou não sucesso e por qual motivo teve ou não teve sucesso. E adianta, é claro, que a Inconfidência Mineira nem sequer chegou a ser deflagrada e é isso que eu narro nesses versos aqui. Aí o rei vai, reprime vai, Joaquim Silvério denuncia, o movimento se desfaz, todos foram absolvidos, Tiradentes vira mito e morrer vai, rei, rei. É claro que a coroa portuguesa não vai deixar barato um movimento que pretende tornar aquela região de Minas Gerais livre e independente, vai reprimir fortemente. Porém, é importante lembrar nesse ponto da paródia, nesse ponto dessa aula musicalizada, que eu cantei muito bem a parte. Joaquim Silvério denuncia, o movimento se desfaz. Joaquim Silvério é um membro da Inconfidência Mineira, que estava envolvido com os Inconfidentes desde as primeiras reuniões e que, portanto, sabia de todas as informações do movimento separatista e que vai trair o movimento, uma vez que negocia com Portugal dívidas que ele, Joaquim Silvério, tinha com a coroa portuguesa em troca da denúncia desse movimento, da entrega. Então vai haver um movimento de traição dentro dos Inconfidentes, capitaneado por Joaquim Silvério, que ao denunciar acaba por desfazer ou facilitar a vida da coroa portuguesa em reprimir o movimento separatista que na prática nem chegou a acontecer. Então o governo reprime muito facilmente o movimento por ter informações privilegiadas, uma espécie de delação premiada de Joaquim Silvério, que em troca do perdão das suas dívidas com a coroa portuguesa, colocou todo o movimento da Inconfidência Mineira de bandeja para a repressão portuguesa, e assim a Inconfidência Mineira nem do papel sai. E uma vez identificados os protagonistas da Inconfidência Mineira, muitas pessoas ligadas a famílias muito tradicionais da região de Minas Gerais, a coroa portuguesa meio que decide por encerrar a Inconfidência Mineira de duas formas, mostrando benevolência por um lado, porque praticamente todo mundo foi absolvido, as condenações à morte quase todas foram convertidas em penas muito mais leves, e apenas uma pena foi executada capitalmente, apenas uma pessoa foi enforcada em praça pública, Tiradentes, que vai virar mito, e por isso eu cantei. Todos foram absolvidos, Tiradentes vira mito e morrer vai. Tiradentes vai ser o único cara a ser executado pela coroa portuguesa, numa clara mensagem de Portugal para o povo de Minas Gerais. Se fizer de novo, é assim que eu vou reagir, com violência. Depois de enforcado, Tiradentes vai ser esquartejado, partes do seu corpo vão ser espalhadas nas regiões de Minas Gerais, cabeça, membros e tudo mais, um claro sinal de força da coroa portuguesa e de intimidação para possíveis novas tentativas de independência ou tentativas separatistas. E por outro lado, ao perdoar os outros integrantes, a coroa portuguesa sinaliza uma certa benevolência. Então, na mesma decisão, os portugueses mostram rigor e pragmatismo ao executar Tiradentes e os esquartejar, e benevolência ao perdoar outros tantos envolvidos, mostrando que pode ser ao mesmo tempo benevolente e ao mesmo tempo cruel. Então, a Inconfidência Mineira morre e termina dessa forma. O ciclo do ouro no Brasil está encerrado nessa paródia. Eu espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui e gostou, corre aqui embaixo, se inscreve se não está inscrito ainda, deixa o seu like, compartilha, comenta e até o próximo Ensinando com Paródia.